E aí pessoal, voltei e trouxe mais notícias e análises sobre o futebol. Puxa a vinheta aí, Rodolfo! E vamos falar sobre o Lion, o leão do PC. É incrível a fase do Fortaleza, como dizia Bruno Henrique, tá em outro patamar. O que o Fortaleza jogou contra o Deportivo, jogou excelentemente bem. Cara, na lateral direita, o Tinga tava parecendo, era o Cafu. Pelo amor de Deus, o time tava jogando muito bem. O setor defensivo tava muito bem, o setor do meio campo tava muito bem, o setor do ataque tava muito bem. Tanto que isso mostra pelas estatísticas do jogo que o Deportivo não chutou nenhuma vez no gol, meus amigos. O Fortaleza teve esquema tático perfeito, o Pochettino jogou muito bem, o Hércules jogou muito bem, Caio Alexandre jogou muito bem, o ataque estava excelente, o Thiago Galhardo fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é golear, goleador nato, que meteu um golaço na partida, né? E no segundo tempo, o Fortaleza, lá pelo final do jogo, ainda conseguiu fazer 3 gols. 3 gols, isso mesmo, um do Guilherme, que é para estrear com a camisa do Fortaleza, né? Para estrear seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza. E os outros 2 gols do El Gato, do Luceiro, que jogou excelentemente bem. O último gol dele, inclusive, lindo, uma pintura. O torcedor do Leão tá muito feliz. É uma excelente fase. E a gente espera que no próximo jogo o Vojvoda não mude de time, que esse time tá perfeito. Inclusive, grande trabalho do treinador Vojvoda. E o Ceará ganhou de 3-0 contra o Caldense. Já vinha de uma vitória contra o Fluminense, que não é o Fluminense do Rio, é o Fluminense aqui do Nordeste. Ganhou bem, 3-0 e tem que se preparar agora contra o jogo, contra o Fortaleza, que é o clássico rei, tem que estar preparado. A gente sabe que clássico é clássico, independente da fase, tá ruim, se tá bem, se tá mediano, tem que respeitar. Em um clássico desse, vai ser bom demais esse jogo. E o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, tá jogando excelentemente bem. Vai ter o jogo para se preparar para Libertadores, mas jogou bem, muito bem contra o Democrata. Um jogo que facilmente o Atlético poderia ter metido 4, 5, uma goleada contra o Democrata, porque sinceramente o Democrata só dominou o jogo até os 6 minutos. Mas depois disso foi Atlético, meus amigos. Tava jogando muito bem, tava jogando excelentemente bem contra o Democrata. Mas o pessoal diz, é contra o Democrata. Sim, é contra o Democrata, mas o que importa é a fase. E estão jogando muito bem, diferentemente do Cruzeiro. Então, não vou nem dizer, né, Rodolfo? E vamos falar agora sobre o Corinthians contra o Santo André. Corinthians jogou bem. Começou perdendo, né, contra o Santo André, mas conseguiu virar. Teve aquele gol do Renato Augusto que foi anulado também, mas conseguiu virar o Corinthians na raça. O Yuri Alberto marcou 2 gols, coisa que ele tinha feito contra o Santos, né, lei do ex, mas jogou muito bem, fez o doblete dele e também teve o gol do Paulinho, onde fez para finalizar, né? Na verdade, o último gol foi do Yuri Alberto, né? O último gol da partida foi do Yuri Alberto, mas o Corinthians jogou muito bem. Depois do 1-0, né, do Santo André, se levantou e jogou muito bem, como o Timão joga. E mais uma vez, meus amigos, o Flamengo perdeu um título na Recopa. Vamos lá. O Independente Del Valle chegou lá com o peito estufado, né, no primeiro jogo, fez muito bem, ganhou de 1-0 num gol besta, que eu acho que foi um gol besta. O Santos perdeu esse gol. É incrível o que está acontecendo com o Santos, né? O Santos goleiro, o Santos time, ambos estão em má fase, mas o que aconteceu foi terrível, né? Um desastre. O Flamengo, os torcedores flamenguistas lotaram o Maracanã, fizeram homenagem ao Zico, que ia fazer 70 anos, e o que aconteceu foi um desastre. Nossa, o que aconteceu aqui? O Flamengo não conseguiu até jogar bem, mas estava perdendo várias chances de gol, porque lá no finalzinho, no final da partida, já estava acabando o jogo, o Everton Cebolinha, que está começando a jogar bem, está começando a ter mais confiança dentro de campo, deu um passe e o Arrascaeta conseguiu meter dentro e fez o gol, um gol que ele não fazia desde outubro, pelo Flamengo, né? Pela Copa ele fez 2, deu esperança para o Maracanã, para os torcedores
flamenguistas, mas foi aos pênaltis, teve a prorrogação, né? E perderam. O Flamengo perdeu. E é incrível a má fase do Flamengo. Já pode pedir música no Fantástico. Ele perdeu 3 decisões. Três coisas que, se não tivesse mudado do Dorival pro Vitor Pereira, estaria tudo certo. Eu acho que estaria tudo certo. Pelo menos a Recopa o Flamengo teria conquistado, né? Pelo menos a Recopa o Flamengo teria conquistado. Mas eu acho que o que falta no Flamengo é um volante mais defensivo. Um volante que chegue lá, estilo João Gomes, pra defender, pra botar no peito, ser o pitbull, porque é uma falha defensiva muito grande do Flamengo. O David Luiz não tá numa boa fase. O Ayrton Lucas, eu acho que é o único da defesa mesmo, dos 4, que tá jogando bem. Mas é incrível, o Flamengo precisa de algo mais defensivo. Teve cruzamentos assim que não faziam sentido, não dava esperança pro jogo. Era um time que fazia muito cruzamento, mas era um cruzamento sem objetivo, enquanto o Dorival jogava muito bem. Esse time do Flamengo, todo mundo tava jogando bem. E aí vocês sabem, né, que é um desastre pra mim, um desastre ter essa mudança. Tá todo mundo arrependido, todos os torcedores do Flamengo, até o Galvão Bueno teve que vir para as redes sociais reclamar sobre isso, porque é incrível essa má fase do Flamengo. Perdeu 3 decisões e essa aí para mim foi a mais lamentável, porque é uma recopa contra o campeão da Sul-Americana, contra o campeão da Libertadores. E vocês sabem que, querendo ou não, é diferença muito grande para Sul-Americana para Libertadores. E agora vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre nossa querida seleção brasileira, que vai enfrentar Marrocos, no amistoso, né, claro, Marrocos. E, meus amigos, o que me chama a atenção nessa convocação são 2 coisas. Primeira é que tem muita galera que é muito jovem. João Gomes, o Vitor Roque, o Andrei Santos, né, que tinha ido pro Chelsea, agora tá indo de empréstimo pro Vasco, e o André do Fluminense. Me chamou muita atenção isso, e eu acho que uma pessoa da seleção que foi muito merecida aí, desses jovens, com certeza é o Vitor Roque, que pra mim, excelente jogador, excelente. Pô, cara, é pra mim a principal promessa do futebol brasileiro, o Vitor Roque. Tem a galera que diz que tem o Endrick, né? Claro que é uma grande promessa, mas pra mim a principal promessa hoje no futebol brasileiro, que tá dentro do futebol brasileiro, é o Vitor Roque, porque é impressionante o que esse garoto faz, a diferença que ele faz. Chegou numa final de Libertadores, né? Mas perdeu para o Flamengo. Mas é um excelente jovem, excelente jogador, e que mereceu bastante essa convocação. E uma convocação que eu acho que não deveria ser merecida, que é a segunda, né, que eu vou falar agora, é a do Richarlison. Sim, o Richarlison, ele tem como é que eu posso dizer, uma grande identificação com a torcida brasileira. Fez uma grande Copa, que é dentro do que foi possível, né, que a gente chegou até as quartas, infelizmente, mas dentro do que foi possível, fez uma grande Copa. Foi o melhor atacante que a gente teve durante esse tempo, né? A gente teve o que? Luiz Fabiano em 2010, 2014 a gente teve o Fred em 2018, o Gabriel Jesus. Mas se a gente pegar as estatísticas de 2014 para 2022, seguinte, 2014 o Fred fez um gol, 2018 o Gabriel Jesus não fez nenhum, e em 2022 o Richarlison fez 3. O último que tinha marcado uma quantidade aceitável de gols foi o Luiz Fabiano, que também fez a mesma quantidade. Então, assim, vamos falar o que está acontecendo dentro do Tottenham, que é um time que vem de ruins e boas. Mas o Richarlison, ele não tem tempo dentro de campo, mas do mesmo jeito, ele tem mais 20 jogos pelo clube. Eu sei que tem uma grande diferença entre o Harry Kane, né, que é o principal atacante do time, para o Richarlison, mas já são mais de 20 jogos pelo clube, ele só conseguiu marcar 2, que faz bastante tempo. Eu acho que foi o primeiro jogo do Tottenham pela Champions e pela Premier League, né, que é a Liga Nacional da Inglaterra, ele não marcou nenhum. Para mim, quem poderia ser facilmente colocado dentro de campo, já que o treinador, né, o treinador atual da seleção, quer testar os jovens, para mim, Martinelli. Martinelli ele tá no Arsenal, que é o atual líder da Premier League, tá jogando excelentemente bem, é um dos artilheiros do Arsenal nessa temporada.
excelente temporada dele e pra mim faria total sentido ele ser colocado porque ele tá numa melhor fase, o time dele também tá bem e ser colocado ao invés do Richarlison. Então essas foram as últimas notícias e você, por favor, dê o like, se inscreva, ative as notificações, compartilhe, comente, participe aqui do canal de alguma forma. Então é isso, vamos ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.